Meu namorado desapareceu quando eu mais precisava dele e ninguém da família me ajudou. Eu nunca vou esquecer o dia em que tudo desmoronou. A chuva caía em torrentes sobre o asfalto da rua deserta, misturando-se ao sangue que escorria do meu joelho ralado. Meu namorado estava caído ao meu lado, os olhos vidrados, a respiração irregular, enquanto um grupo de desconhecidos nos cercava e ria. A humilhação pública queimava minha pele como se eu estivesse nua diante de todo mundo, e ninguém, absolutamente ninguém da minha família, aparecia para me socorrer. Cada gargalhada parecia martelar direto na minha alma, e o pior, eu sentia que havia algo pior por vir. Ele sempre foi bom. Sempre. Lembro do jeito que me esperava na porta de casa com uma flor que ele colhia do jardim da mãe dele, lembranças pequenas que me faziam acreditar que havia amor verdadeiro no mundo. Eu, ingênua, achava que o mundo era feito de cuidado e pequenos gestos. E ele era sorridente, charmoso, capaz de arrancar de mim um sorriso mesmo nos dias mais nublados. Mas dentro dele havia um veneno que eu nunca consegui enxergar no começo. Cada gesto de carinho era acompanhado de uma crítica velada, um comentário sutil, uma insinuação de que eu não era suficiente. No início, eram apenas palavras. Você exagera aqui, não precisa disso ali. Mas as palavras se tornaram grades invisíveis, prendendo minha confiança e meu senso de valor próprio. Quando ele começou a controlar com quem eu falava, onde eu ia e até como eu me vestia, eu sentia o peso da prisão emocional. Mas ainda tentava acreditar que o amor justificava os sacrifícios. Minha família via os hematomas, os olhos inchados de choro, mas sempre desviava o olhar, como se fosse constrangedor demais se envolver. Ele é só apaixonado demais, diziam alguns. Você precisa ser mais firme, diziam outros. Nenhum deles ofereceu um ombro de verdade. As agressões aumentaram. Primeiro, empurrões que pareciam acidentes. Depois, insultos gritados no meio da rua, diante de vizinhos curiosos. Ele ameaçava fugir com meu celular, me deixar sem comunicação. A escalada foi quase imperceptível para quem olhava de fora, mas para mim era uma queda livre. Cada momento juntos me deixava mais insegura, mais ansiosa, mais vulnerável. E eu me sentia culpada. Por cada briga, por cada lágrima, por cada humilhação pública. O ponto de ruptura veio numa noite em que pensei que nada poderia piorar. Ele me empurrou contra a parede, gritando palavras que queimavam mais que fogo. Eu tropecei, caí, e senti meu coração quase parar de tanto medo. A violência deixou de ser apenas verbal. Tornou-se física e cruel, um aviso de que nenhum limite era sagrado. A rua testemunhou meu desespero, mas ninguém chamou a polícia, ninguém se importou. Eu senti que estava sozinha no mundo, abandonada por todos que deveriam me proteger. Quando finalmente ele foi preso, a sensação foi estranha. Havia justiça, sim, mas também um silêncio frio. Meu bairro cochichava sobre o caso, e eu percebi que a fofoca é uma prisão pior do que qualquer cela. Ele apareceu nos jornais, nas conversas de vizinhos, e a sensação de derrota e vergonha me acompanhava em cada passo. Meu coração queria sorrir com a sua ausência, mas a culpa e o medo me prendiam. Os dias depois da prisão foram silenciosos, quase surreais. A calmaria era boa, mas o vazio dentro de mim parecia ecoar por toda a casa. Eu sentia falta do caos dele, estranhamente. Era como se meu corpo tivesse se acostumado à adrenalina do medo, e agora precisasse aprender a respirar sem ela. Foi nesse período que descobri coisas sobre ele que jamais imaginaria. Cartas antigas, mensagens escondidas, fotos que revelavam que aquele comportamento tóxico não nasceu comigo, ou comigo por acaso. Era parte dele desde muito antes de nos conhecermos. Então começaram as cartas. Mensagens de desculpas, promessas de mudança, indiretas nas redes sociais. A cada tentativa de contato, meu coração acelerava e eu sentia uma mistura de medo e curiosidade. Eu o tinha visto como vilão, mas agora via nuances que antes me escapavam. E então, um gesto inesperado. Ele salvou um cachorro abandonado perto da delegacia, um ato de bondade que ninguém mais veria. Por um instante, pensei que talvez ainda houvesse humanidade dentro dele. A reintegração foi gradual e cautelosa. Ele não voltou completamente à minha vida. O contato era medido, vigiado, mas havia sinais de esforço. A família começou a se reorganizar, criando novos hábitos, protegendo-se mais e aprendendo a lidar com a memória da dor. Mas o fantasma dele ainda rondava, um lembrete de que o mal pode existir ao lado do amor e que nem tudo pode ser apagado, mesmo com justiça e distância. E assim fiquei, dividida entre a paz temporária e o medo latente, olhando para as mensagens não respondidas e pensando, será que ele realmente mudou? Ou apenas encontrou uma nova maneira de se aproximar sem que eu perceba? A noite cai novamente silenciosa, e meu telefone vibra com uma notificação que faz meu coração disparar. O telefone vibrou de novo naquela noite silenciosa. Era ele. Uma mensagem simples, quase banal. Preciso conversar. É importante. Meu estômago se contorceu, e eu hesitei.
Havia tanto ódio, tanto medo, mas também uma curiosidade perigosa, aquele impulso irracional que me fazia revisitar lembranças que eu jurava ter enterrado. Respirei fundo e respondi com cautela: onde? Ele sugeriu um café perto da praça. A chuva caía novamente, fina e constante, como se o céu estivesse testemunhando minha indecisão. Quando vi, meu coração disparou, mas não havia sorriso, não havia charme. Havia apenas olhos cansados e um peso invisível que o acompanhava. Ele me pediu desculpas de novo, palavras que soavam sinceras, mas ainda assim mesoadas por algo que não podia decifrar. Ele falava sobre mudança, sobre perceber os erros do passado, sobre entender o mal que havia causado. Eu queria acreditar, mas cada palavra parecia carregar ecos das humilhações que ainda queimavam na minha memória. Ele trouxe presentes pequenos, gestos mínimos, uma garrafa de vinho que ele disse ter escolhido pensando em mim, um livro que eu comentara gostar meses atrás. Foram detalhes insignificantes para quem olha de fora, mas para mim era como caminhar sobre cacos de vidro, cada gesto me lembrando da dor que ele causou e da possibilidade de perdão. O primeiro sinal de altruísmo verdadeiro veio quando ele me entregou uma carta endereçada à família de um vizinho idoso, explicando e assumindo culpa por ter causado um acidente de trânsito meses atrás. Ele fizera isso sozinho, sem que ninguém o obrigasse. Pela primeira vez, senti um fio de confiança emergir, tênue e frágil, mas real. As semanas seguintes foram um teste silencioso. Ele tentava pequenos atos de bondade, ajudava com compras, ligava para perguntar como eu estava, sempre mantendo limites respeitáveis. Eu observava, desconfiada, medindo cada gesto. Alguns dias eram leves, outros carregados de tensão. Havia momentos em que eu me via sorrindo sem culpa, lembrando de quem ele podia ser antes do monstro que conheci. Mas sempre havia um alerta, qualquer deslize, e o passado voltaria com força total. Minha família continuava distante, alguns ainda desconfiados, outros apenas aliviados por eu estar viva e inteira. Os sussurros do bairro continuavam, fofocas que passavam de boca em boca sobre o nosso reencontro. Era estranho perceber que mesmo depois de tudo, o julgamento coletivo continuava, mas de maneira diferente. Eu estava aprendendo a ouvir menos as vozes alheias e mais meu próprio instinto, ainda que trêmulo. Foi então que ele começou a compartilhar segredos antigos. Fui descobrindo episódios de sua infância que ninguém conhecia, traumas, perdas e rejeições que moldaram sua personalidade e explicavam, mas não justificavam, seu comportamento. Era perturbador perceber que o mal que ele exercera sobre mim tinha raízes profundas, mas que também havia um humano vulnerável tentando emergir. Cada revelação era uma mistura de alívio e terror, alívio por entender, terror por perceber o quanto eu ainda podia ser ferida. Um dia, ele recebeu uma notícia que mudou tudo. Seu advogado o informou que parte da pena podia ser revisada por bom comportamento e atos de reparação. Ele não pediu que eu o ajudasse, mas parecia ansioso por minha opinião. Senti algo estranho, uma responsabilidade que nunca quis assumir, como se minha aprovação pudesse decidir entre liberdade e prisão. Ainda assim, hesitei, sentindo-me culpada por sentir algo próximo de compaixão. O relacionamento entre nós evoluiu com cautela. Havia momentos de conversa profunda, mas também de silêncio pesado. Cada toque era calculado, cada abraço era medido, mas aos poucos fui percebendo que a convivência podia ser possível, desde que os limites fossem claros. Ele não estava completamente livre do passado, nem eu do trauma, mas havia uma dança silenciosa, um teste diário de confiança que ainda precisava ser vencido. Minha rotina mudou. Comecei a escrever sobre nossas experiências, mantendo um diário secreto. Ele lia apenas quando eu permitia, e às vezes me corrigia, tentando ser honesto, tentando mostrar que queria ser diferente. Mas mesmo nas pequenas vitórias havia medo, medo de recaídas, medo de manipulações sutis que poderiam surgir, medo de que minha percepção estivesse sendo enganada. Cada gesto de bondade dele era acompanhado de um alerta mental: confie, mas não se engane. Então veio a revelação que ninguém poderia prever. Um velho amigo dele, que nunca havia falado antes, apareceu trazendo fotos e cartas antigas, mostrando que ele havia se envolvido em situações criminosas muito antes de nos conhecermos. Era impossível negar. O mal que presenciei não surgiu do nada, mas também havia provas de ações de reparação, de gestos que mostravam esforço real para mudar. Era um paradoxo que me confundia. Como reconciliar amor e medo, confiança e desconfiança, passado e presente? Nos meses seguintes, a convivência se tornou possível, mas sob vigilância. Ele se envolvia com a comunidade, ajudava pessoas necessitadas e mantinha distância de situações que antes causavam conflito. Minha família finalmente relaxou, criando uma dinâmica nova. Eu tinha voz, eu tinha poder, eu tinha limites claros. Mas mesmo com essa estabilidade, algo pairava no ar. A sensação de que a história não estava completa, de que o passado ainda poderia voltar a assombrar. Silencioso e inesperado.
E então, em uma noite fria, recebi outra mensagem: preciso te mostrar algo. Você precisa ver. Meu coração disparou, misto de medo e curiosidade. O que ele tinha para me mostrar? Um gesto de bondade? Um aviso? Ou seria apenas mais uma manipulação? O telefone ficou na minha mão, vibrando suavemente, e percebi que o suspense não havia terminado. Eu olhei para o telefone por minutos que pareceram horas, o dedo pairando sobre a tela. Cada fibra do meu corpo gritava para não ir, mas uma mistura de curiosidade e medo me impulsionou a responder. Tudo bem, onde? Ele respondeu com uma localização desconhecida, uma velha casa abandonada na periferia da cidade. Meu coração disparou, e o ar pareceu pesado. A chuva fina da noite passada ainda deixava o chão escorregadio, e cada passo até o carro era acompanhado de uma sensação de alerta. Quando cheguei, ele já estava lá, parado na porta, com o rosto sério, sem o sorriso que eu havia visto nas últimas semanas. A casa parecia morta, paredes sujas, janelas quebradas, e o cheiro de mofo queimava minhas narinas. Ele me guiou para dentro, e um silêncio pesado nos envolveu. Cada rangido do piso me fazia pular, cada sombra parecia se mover de maneira traiçoeira. Ele finalmente quebrou o silêncio com uma voz baixa: preciso que você veja isso. É sobre mim, sobre nós. Ele me mostrou uma caixa de arquivos antigos. Cartas, fotos, documentos, pedaços de um passado que eu só imaginava. Ali estavam provas de ações que jamais me contaram, segredos envolvendo pessoas próximas dele e episódios criminosos que antecediam nossa relação. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. A revelação do que ele tinha feito antes de me conhecer foi aterradora: fraudes, brigas violentas, manipulações que afetaram familiares e amigos. Era impossível ignorar, impossível reconciliar com um homem que parecia tão diferente nos últimos meses. E no entanto, havia cartas de arrependimento, pequenos atos de reparação, registros de ajuda a estranhos, evidências de que ele tentava mudar. Cada item era um choque. O monstro e o homem coexistiam em uma mistura confusa, e meu cérebro lutava para processar o paradoxo. Eu queria sentir raiva, queria chorar, queria correr, mas minha curiosidade me manteve ali, presa no meio de lembranças, provas e sombras do passado. Ele explicou cada detalhe, cada ação, cada erro, com uma calma que me desconcertava. Falava sobre como a raiva e o medo moldaram sua vida, sobre como cada decisão ruim o afastou de qualquer possibilidade de amor saudável. Suas palavras eram carregadas de sinceridade, mas também de dor. Eu podia ouvir o arrependimento real em cada frase, mas também sentia uma tensão silenciosa. Seria isso uma manipulação final, ou a verdade mais pura? Durante horas revisamos fotos, cartas e pequenos objetos que ele trazia como prova de sua transformação. Havia momentos em que parecia vulnerável, quase humano, e outros em que o vilão antigo surgia em expressões rígidas, olhos duros e silêncio pesado. Eu percebi que a convivência até agora era apenas a superfície. Ali no meio do caos, eu via um núcleo real da complexidade dele. Minha mente lutava contra a empatia, contra o medo, contra a necessidade de acreditar que ele podia mudar. Saímos da casa no início da manhã, e a chuva fina ainda caía, lavando ruas vazias e o cheiro de mofo da velha casa. Ele me conduziu ao carro, e o silêncio voltou pesado, carregado de perguntas não respondidas. Preciso que confie em mim, disse ele, e algo na voz fez meu peito apertar. Eu queria acreditar, mas a memória de cada empurrão, cada insulto, cada humilhação estava viva em mim. A dúvida se tornou um fardo silencioso que eu carregaria por dias. Nos dias seguintes, a tensão entre nós aumentou. Ele continuava tentando gestos de bondade, como ajudar vizinhos, fazer pequenas reparações legais e cuidar de animais abandonados. Mas a revelação do passado trouxe um alerta constante. Cada gesto de amor vinha acompanhado de suspeita. Minha família, agora mais atenta, observava à distância, preocupada com qualquer deslize. A dinâmica tinha mudado. Não éramos mais dois amantes, mas duas pessoas navegando entre confiança, trauma e redenção. Foi durante uma visita à minha mãe que a tensão explodiu. Minha mãe, que sempre me criticou por me envolver com ele, olhou para nós e perguntou direta: "Você confia nele de verdade?" A pergunta me paralisou. A confiança nunca havia sido absoluta. Havia limites, regras não ditas, vigilância constante. Mas por algum motivo, eu não consegui responder com um simples não. O passado dele, tão sombrio quanto era, mostrava pequenos sinais de que poderia existir mudança. Mas eu não podia ignorar que cada passo em falso poderia significar o retorno do caos. Então veio o gesto inesperado que ninguém esperava. Ele salvou uma criança que havia se perdido em um parque durante uma tempestade. Um ato heróico, visível para todos, mas que para mim, tinha um peso simbólico imenso. Era a primeira demonstração pública de bondade genuína, não por conveniência, não por necessidade de aprovação, mas por vontade própria. Eu senti algo estranho, alívio, medo e uma curiosidade renovada. Ele podia ser capaz de mudar, mas eu ainda não tinha certeza se o passado realmente o deixaria.
O relacionamento continuava, cuidadosamente cronometrado, cada gesto monitorado, cada palavra medida. Minha família e eu estabelecemos novas regras, limites claros, mas a tensão não desapareceu. As cartas e mensagens ainda chegavam, algumas cheias de arrependimento, outras apenas indiretas provocativas. A sensação de que o passado podia retornar a qualquer momento nunca me abandonou. E então, uma nova mensagem apareceu no meu telefone, inesperada e perturbadora. Preciso te mostrar algo que vai mudar tudo novamente. Você está pronta? Meu corpo gelou. A história parecia se repetir. Mas o que ele queria me mostrar desta vez? Um segredo ainda maior? Um teste? Ou uma nova tentativa de manipulação? O suspense pairou no ar, denso e sufocante, e percebi que a trama entre nós estava longe de terminar. O telefone vibrou mais uma vez, e meu coração disparou. O próximo passo poderia mudar tudo de novo, para sempre. A mensagem no telefone parecia queimar na minha mão. Cada vibração era um martelo no meu peito, uma mistura de medo e curiosidade que me impedia de pensar com clareza. Meu instinto gritava para não ir, mas algo dentro de mim, talvez a necessidade de entender de uma vez por todas, me empurrou a responder. Onde? Ele indicou um endereço que eu nunca tinha visto antes, um prédio antigo na parte mais isolada da cidade. A noite caía rapidamente, e a sensação de perigo se misturava à adrenalina que eu tentava controlar. Quando cheguei, ele já estava lá parado à porta, com o corpo tenso e olhos fixos em mim. Não havia sorriso nem charme, apenas uma expressão séria que me fez engolir seco. Entramos no prédio, e o cheiro de mofo misturado com tinta velha fez meu estômago revirar. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de nossos passos ecoando pelos corredores vazios. Cada porta fechada, cada sombra alongada no chão parecia esconder segredos e lembranças que eu temia encontrar. Ele me conduziu a uma sala no último andar. Dentro, havia uma mesa com uma série de objetos cobertos por lençóis brancos. Quando ele retirou os tecidos, senti um nó se formar na minha garganta. Havia fotos, diários, cartas, objetos pessoais de pessoas que ele havia prejudicado no passado, inclusive alguns que eu conhecia. Minha respiração ficou irregular, a revelação era esmagadora. Ele começou a me contar detalhes que eu jamais poderia imaginar, episódios de manipulação, mentiras, golpes e traições que remontavam a anos antes de nos conhecermos. Eu senti uma mistura de horror e fascínio. Cada história confirmava o que eu temia. O mal dentro dele não era algo passageiro, não era apenas o que ele fez comigo. Era um padrão, uma parte profunda de sua personalidade. Mas ao mesmo tempo, ele mostrava provas de tentativas de reparação, de momentos em que havia feito escolhas corretas, atos de bondade que ninguém jamais soube. Era como olhar para duas pessoas ao mesmo tempo, o monstro do passado e o homem tentando emergir da escuridão. Ele me pediu para sentar e continuou a explicação. Falava com calma, mas havia uma tensão subjacente em sua voz, como se o simples ato de admitir o passado pudesse romper algo dentro dele. Cada palavra era carregada de sinceridade, mas também de um perigo silencioso. Eu percebia que ele confiava em mim, que precisava da minha compreensão, mas ao mesmo tempo sabia que eu poderia rejeitá-lo completamente. O poder de decidir sobre ele me deixava vulnerável de um jeito que eu não conseguia controlar. Nos dias que se seguiram, a tensão entre nós atingiu níveis quase insuportáveis. Ele continuava os pequenos gestos de bondade, ajudando vizinhos, contribuindo para causas locais, cuidando de animais abandonados. Mas a revelação do passado trouxe uma vigilância constante. Cada palavra dele era analisada, cada gesto monitorado, cada mensagem recebida pesava como um teste silencioso. Minha família, agora mais unida, ainda me lembrava dos riscos e da necessidade de limites claros. A dinâmica entre nós se tornava cada vez mais complexa, como caminhar em um campo minado emocional. Então, algo inesperado aconteceu. Ele me enviou uma mensagem dizendo que precisava me mostrar pessoalmente um segredo que mudaria tudo. Meu coração disparou, e eu senti medo, mas também um impulso irracional de descobrir. Quando cheguei ao local indicado, ele estava à minha espera, e desta vez havia um brilho diferente em seus olhos, algo que eu não havia visto antes. Arrependimento genuíno misturado com uma determinação silenciosa. Ele me conduziu a um pequeno quarto nos fundos de um armazém. Ali, haviam objetos que mostravam não apenas seu passado criminoso, mas também evidências de sacrifícios que ele havia feito sem que ninguém soubesse. Dinheiro desviado para ajudar famílias carentes, cartas anônimas de desculpas a pessoas prejudicadas, fotos de atos de bondade. Era uma revelação perturbadora. O mesmo homem capaz de ferir também podia salvar. O paradoxo me esmagou emocionalmente. Eu não sabia se chorava de alívio, de raiva ou de confusão. Durante horas, ele explicou cada detalhe, cada escolha, cada gesto. Falava de sua luta interna, de como tentava conciliar o mal e o bem dentro de si, e de como a convivência comigo era um teste diário para provar que podia ser diferente.
Eu senti a tensão aumentar a cada palavra, o peso de minha decisão crescendo dentro de mim, confiar nele plenamente ou me proteger de vez. A linha entre amor, medo e compaixão se tornava cada vez mais tênue. Nos dias seguintes, a convivência mudou novamente. Havia momentos de proximidade genuína, onde conversávamos sobre trivialidades e ríamos juntos, e outros de tensão silenciosa, onde qualquer gesto parecia carregar o risco de recaída. Minha família finalmente aceitou parte da situação, impondo limites claros, mas a sombra do passado ainda pairava sobre nós. Eu sentia que a história estava longe de terminar, que o vilão e o homem coexistiam de maneira instável, prestes a explodir ou se reconciliar completamente. Foi durante uma tarde de domingo, enquanto caminhávamos pelo bairro, que percebi a complexidade da situação. Ele ajudou uma senhora idosa que tropeçara na calçada, e eu senti uma mistura de medo e alívio. O gesto não apagava o passado, mas mostrava que mesmo após tudo, ainda havia humanidade nele. A tensão, no entanto, nunca desapareceu. Cada ato de bondade vinha acompanhado de um alerta silencioso: o passado poderia voltar a qualquer momento. E então, uma nova mensagem surgiu no meu telefone, diferente de todas as anteriores. Encontrei algo que precisa ser resolvido. É sobre nós e sobre o que está por vir. Confio em você para decidir se vamos enfrentar juntos. Meu coração disparou novamente. O suspense aumentava, e percebi que a história não estava completa. A sensação de que o próximo passo poderia mudar tudo mais uma vez me manteve presa entre medo e curiosidade, incapaz de decidir se deveria responder ou ignorar. O telefone vibrou mais uma vez, e eu sabia que fosse qual fosse minha decisão, nada mais seria como antes. O telefone vibrava em minha mão, cada toque cortando meu peito como lâminas. A mensagem era simples, direta e perturbadora: encontro marcado. É agora ou nunca. Precisamos decidir nosso futuro. Meu coração disparou, e um frio percorreu minha espinha. Medo, curiosidade e uma estranha sensação de responsabilidade se misturavam, tornando impossível pensar com clareza. Por mais que eu quisesse fugir, algo dentro de mim gritava para enfrentar, descobrir e entender. Quando cheguei ao local indicado, uma antiga fábrica abandonada nos arredores da cidade, percebi que estava sozinho na decisão de entrar ou voltar. O vento soprava forte, arrastando folhas secas pelo chão, e o cheiro de ferrugem e tinta velha invadia minhas narinas. Ele estava lá, parado no meio do galpão, olhando fixamente para mim. Não havia sorriso, apenas uma expressão séria, carregada de tensão e arrependimento. Meu corpo tremeu, mas dei o primeiro passo. Ele me conduziu a um escritório improvisado dentro do galpão, onde havia uma mesa cheia de papéis, fotos e objetos que contavam sua vida inteira antes de nos conhecermos. Cada detalhe era um choque: fraudes, brigas, manipulações, traições. Eu não conseguia acreditar no que via. Meu estômago se revirava, minha mente tentava processar tudo, mas ao mesmo tempo, havia evidências de atos de reparação, pequenos gestos de bondade e sacrifícios que ninguém conhecia. O paradoxo entre mal e humanidade me esmagava emocionalmente. Ele começou a falar, detalhando cada ação, cada erro, cada escolha. Falava de como o medo, a raiva e a solidão moldaram sua vida, e como cada decisão errada o afastou de qualquer possibilidade de amor saudável. Eu ouvia, presa entre a raiva e a empatia. Cada palavra parecia carregar uma tensão silenciosa, como se o simples ato de admitir a verdade pudesse desencadear consequências imprevisíveis. Eu sentia que tinha nas mãos não apenas o futuro dele, mas também o meu próprio equilíbrio emocional. Durante horas, revisamos juntos cartas antigas, fotos e diários. Ele mostrava não apenas seu passado sombrio, mas também gestos que revelavam esforço real para mudar. Dinheiro enviado anonimamente para famílias necessitadas, cartas de desculpas para pessoas prejudicadas, fotos de atos de bondade que ninguém jamais soube. Era impossível ignorar. O homem que me feriu podia, de fato, escolher ser diferente. Mas eu também percebia o perigo constante de recaídas. Cada gesto de bondade vinha acompanhado de uma tensão silenciosa. Ele podia ser generoso, mas o monstro do passado ainda existia, oculto. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Ele continuava seus gestos altruístas, ajudando vizinhos, contribuindo para a comunidade, cuidando de animais abandonados, mas eu mantinha vigilância constante. Cada palavra, cada gesto, cada mensagem recebida era analisada. Minha família, finalmente mais unida, me lembrava da necessidade de limites claros, mas também parecia curiosa para ver até onde a mudança dele era real. A convivência se tornou um equilíbrio frágil, onde confiança, medo e esperança coexistiam, prestes a colidir. Foi durante uma visita ao hospital, quando ele salvou uma criança que havia sido atropelada, que percebi a magnitude da mudança. O gesto foi público, visível para todos, e ao mesmo tempo pessoal e íntimo para mim. Pela primeira vez, senti uma mistura de alívio e incredulidade. O homem capaz de ferir profundamente podia, de fato, fazer o bem de forma autêntica.
mas o passado ainda pairava como uma sombra, lembrando-me de que nada podia ser garantido. Então veio a carta final. Ele me entregou pessoalmente, com mãos trêmulas, os olhos fixos nos meus. Dentro havia uma confissão completa, detalhando cada erro, cada ato de crueldade e cada tentativa de redenção. Ele assumia suas falhas, explicava suas escolhas e pela primeira vez, pedia não apenas perdão, mas também uma oportunidade de reconstruir. A intensidade da confissão me esmagou emocionalmente. Eu queria chorar, gritar, correr, mas permaneci ali, ouvindo cada palavra, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Nos dias seguintes começamos a reconstruir a convivência de forma gradual. Ele se aproximava com cautela, respeitando limites, mostrando gestos sinceros de bondade. Minha família participava indiretamente, observando, protegendo e aconselhando. A tensão nunca desapareceu, mas aprendemos a lidar com ela. Cada passo em direção à confiança era medido, cada momento de proximidade vinha acompanhado de alerta. O passado ainda existia, mas havia a possibilidade de um futuro diferente. E então, em uma noite silenciosa, o telefone vibrou novamente. Uma mensagem curta, enigmática e carregada de suspense. Encontrei algo que pode mudar tudo outra vez. Você precisa decidir se quer saber. Meu coração disparou. Cada fibra do meu corpo gritava para ignorar, mas a curiosidade me consumia. A história, eu percebi, ainda não havia terminado. O suspense permanecia intenso e sufocante, lembrando-me de que mesmo com mudanças, a linha entre amor, confiança e perigo era tênue e imprevisível. O telefone vibrou mais uma vez, e eu fiquei ali paralisada, encarando a tela. A próxima decisão poderia redefinir tudo, para sempre. O telefone vibrava novamente, e meu coração parecia explodir no peito. Cada toque era uma tortura. Medo, curiosidade e adrenalina se misturavam, tornando impossível pensar com clareza. Eu respirei fundo e finalmente toquei na tela. Sim, quero ver. Ele respondeu imediatamente com o endereço, um prédio antigo à beira da cidade que parecia abandonado há décadas. Meu estômago se revirou. Eu sabia que este encontro mudaria tudo, de uma forma ou de outra. Quando cheguei, ele já estava lá, parado no meio do pátio, com a chuva fina caindo sobre nós. O silêncio entre nós era pesado, carregado de tensão. Ele não sorriu. Seus olhos, profundos e sérios, pareciam carregar toda a carga do passado e a expectativa do futuro. Ele me conduziu para dentro do prédio, cada passo ecoando nas paredes vazias, lembrando-me da primeira vez que nos encontramos após o caos inicial. O cheiro de mofo e ferrugem misturava-se à adrenalina que queimava em minhas veias. No último andar, ele abriu uma porta e revelou algo que me fez congelar. Uma sala cheia de arquivos, fotografias, gravações de áudio e vídeos. Tudo documentava seu passado de maneira brutal. Crimes, manipulações, traições. Mas misturado a isso havia provas de sacrifícios, atos de bondade, ajuda a pessoas necessitadas que ele nunca quis que ninguém soubesse. Era impossível não sentir o choque. O mesmo homem capaz de ferir profundamente era também capaz de gestos de redenção que mudavam completamente a perspectiva sobre ele. Ele começou a falar, explicando cada detalhe, cada escolha, cada erro. Contava sobre traumas antigos, decisões ruins e sobre como cada ação errada o havia afastado de qualquer possibilidade de amor saudável. Ouvi cada palavra com o coração apertado, tentando separar a verdade da manipulação, a sinceridade da culpa forçada. Eu estava diante do paradoxo vivo, um homem quebrado pelo passado, tentando reconstruir-se diante de mim. Enquanto ele falava, eu percebi uma mudança profunda em mim mesma. O medo ainda existia, mas havia também uma estranha sensação de compreensão. Entender que o mal não surge do nada, que gestos de crueldade podem coexistir com a possibilidade de mudança, foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Eu sentia que estava no limiar de uma decisão crucial, confiar plenamente nele ou me proteger para sempre. De repente, ele me entregou um envelope. Isso é o que vai decidir tudo, disse com uma voz baixa, quase trêmula. Dentro havia documentos que explicavam ações ilegais que ainda poderiam afetar sua liberdade. Mas também havia provas de reparações, indenizações a vítimas, doações anônimas, cartas de desculpas detalhadas e sinceras. Ele estava mostrando que sua vida não era apenas o passado sombrio, mas também o esforço constante para se tornar alguém melhor. O silêncio caiu sobre nós. A chuva continuava lá fora, o som ecoando pelas paredes. Eu sentia a necessidade de respirar, de processar. A tensão era quase insuportável, mas algo me dizia que este era o ponto final ou o recomeço. Ele olhou para mim e disse, com sinceridade crua, você tem o direito de me odiar, de me rejeitar, de fugir. Mas se decidir ficar, precisaremos reconstruir tudo, juntos, com limites claros e honestidade absoluta. Passei horas naquele lugar, analisando cada documento, cada evidência, cada gesto. Minha mente lutava entre o amor que ainda sentia, o medo que nunca desapareceria completamente e a curiosidade sobre o que poderíamos ser juntos.
Era impossível ignorar que o passado dele era sombrio, mas também impossível negar que havia uma luta genuína para se redimir. Eu percebi que a decisão não era apenas sobre ele, mas sobre mim, sobre minha capacidade de perdoar, confiar e enfrentar o medo. Nos dias seguintes começamos a reconstruir a convivência de forma gradual. Ele respeitava limites, mostrava gestos sinceros de bondade e tentava reparar o passado, não por obrigação, mas por vontade própria. Minha família permanecia vigilante, mas começou a aceitar que mudanças eram possíveis, mesmo que não completas. A dinâmica entre nós se estabilizou de forma tênue, confiança e desconfiança coexistindo, amor e medo lado a lado. Então veio o gesto final. Ele encontrou uma antiga vítima de seus crimes do passado, alguém que havia sido prejudicado de forma irreparável, e ofereceu apoio sincero, sem buscar reconhecimento, apenas para tentar reparar o dano. Eu vi nos olhos dele um brilho de humanidade que me fez perceber que a redenção era possível, mesmo que parcial, mesmo que cercada de cicatrizes. E naquela noite, enquanto olhava para ele adormecido, senti uma mistura de alívio, medo e incerteza. O passado ainda existia, o perigo podia voltar, e o futuro permanecia imprevisível. Mas havia também a sensação de que mesmo entre monstros e sombras, ainda era possível vislumbrar algo humano, algo real. Meu telefone vibrou mais uma vez. Uma última mensagem apareceu na tela. Sei que ainda temos muito a enfrentar, mas confio em você para decidir se seguimos juntos. Eu olhei para a tela, o coração disparado, e percebi que a história, apesar de concluída em parte, ainda não havia terminado. O próximo passo dependeria apenas de mim, e a linha entre perdão e desconfiança, entre amor e medo, permaneceria para sempre tênue.